Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Já peço desculpa pela voz. E hoje é dia de contos e casos espirituais. Dando continuidade ao livro Estante da Vida do Irmão X, capítulo de hoje, O Anjo e o Malfeitor. Repleto de ensinamentos para a gente, como sempre. Irmão X, nessas histórias, vai nos colocando para pensar em tanta coisa. Mas para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão, Pai, pelo muito que a sua misericórdia nos concede cada existência, em cada dia de cada existência. Em cada uma dessas oportunidades, nós temos a chance de ser gentil, paciente, fazer o bem, aprender, a gente se transformar. Gratidão. Gratidão ao Mestre por nos ensinar sempre o que nós precisamos e devemos fazer. Gratidão a Maria por nos estimular a fazer tudo aquilo que seu Filho nos manda fazer. Gratidão aos benfeitores espirituais que nos socorrem, nos amparam, nos instruem. E todos nós, encarnados e desencarnados, possamos aprender um pouco mais, refletir um pouco mais na tarde de hoje, junto com o Irmão X. Graças a Deus. Pergunta número 1. Como você está se sentindo hoje? Estou preocupada com o volume. Espera aí um instantinho só. Deixa eu confirmar. Tá. Eu tenho uma escola, né? Eu tenho, não. Há uma escola aqui do lado do prédio, e a essa hora estão quase saindo, então é uma felicidade só, né? Pergunta número 1, como vocês estão se sentindo hoje? Pergunta número 2, se a água está por aí. O anjo e o malfeitor. O mensageiro do céu, então, um espírito do bem, volveu do alto a sombrio vale do mundo, veio até aqui, saiu lá do plano espiritual, veio para cá, em apoio de centenas de criaturas mergulhadas na enfermidade e no crime, na miséria e na ignorância. Olha quantos problemas. Enfermidade, crime, miséria e ignorância. E necessitando de concurso alheio para estender socorro urgente, ele precisava, era muita gente, ele precisava da ajuda de alguém. Tá. E ainda por cima era urgente. Era para ontem. Beleza. Necessitando de concurso alheio para estender socorro urgente, começou por recorrer à publicação de apelos do próprio Evangelho, induzindo corações em nome do Cristo à compaixão
e a caridade. E aí a gente já começa a raciocinar. Quantas mensagens, a quantas mensagens a gente tem acesso? Seja num bom palestrante, seja num livro espírita, seja nas redes sociais, as publicações de apelos do próprio Evangelho. Nós espíritas, em algum momento, ouvimos falar do Evangelho, do conteúdo do Evangelho. Aí eu pergunto como se diz atualmente. Procede? Procede. Qual é o conteúdo? Ou a gente só presta atenção quando é para o nosso consolo? Nós mesmos. Ai, eu não estou legal, eu vou... Cadê o Evangelho? Eu vou fazer uma prece e tal. Quantos lembram de fazer uma prece? Tá. Então, abre um livro de mensagem. Nossa, se a minha sogra, se o meu marido, se meus filhos, se meu patrão, se a minha ajudante, né, minha secretária nos assuntos domésticos, se o meu cachorro visse isso. Para você. Você que precisa do que está escrito ali. Ou então, né, a gente só quer saber da nossa dor. No entanto, nosso amigo aqui, espiritual, começou, né, a publicação de apelos do próprio Evangelho. O que não falta é apelo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês já viram? O Evangelho do Senhor Jesus? Vocês já prestaram atenção? O que não nos falta é isso. Induzindo corações em nome do Cristo, o Evangelho, nas mensagens, em nome do Cristo, a compaixão e a caridade. Ah, palavra bonita, caridade, nossa. Mas a gente faz. A definição de caridade, segundo Paulo, a gente não segue muito, não, segue. Vamos ver aqui, acho que, se eu não me engano, é fora da caridade não há salvação, em que Paulo define a caridade. Virou até letra de música. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, tarará, tarará, né? A língua dos anjos. A fé transporta montanhas, não. Estranha moral. Se eu não... Claro que eu vou achar que fora da caridade não há salvação. Kardec colocou isso logo depois do entre honrai vosso pai e vossa mãe, e não se pode servir a Deus e a Mamon. Kardec didaticamente fez isso. Vamos procurar aqui. Perdão. Antes ainda colocou, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Beneficência, caridade material, caridade moral, dar sem esperar retribuição, fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, os órfãos. E fora da caridade não há salvação. De que precisa o espírito para ser salvo? Aquela parábola que todo mundo conhece, a parábola do bom samaritano, o mandamento maior, necessidade da caridade segundo São Paulo. É o que eu quero. Página 259. Na minha ediçãozinha, né? Está no capítulo 14. Perdão, no capítulo 15.
O mandamento maior é aqui. Todo mundo já ouviu falar dessas frases. Foi até musicado. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, perdão. Pronto, uma ligação daquelas que chamam por você 565 milhares de vezes. Vamos ver aqui. Aqui, pronto. Eu tive que mexer porque, desculpem, essas ligações, inclusive, elas costumam atrapalhar o volume. Pronto. Aqui. Continuando aqui com Paulo. Ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E, quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Aí ele começa a definir. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Lembrando que sofrer também significa suportar, tolerar. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, perdão. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. E Kardec nos lembra que Paulo coloca a caridade acima até da fé, porque está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, independe de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Vamos manter esse texto, perdão, gente, em mente, vamos precisar retornar a ele. Então, nós já vimos que o Espírito desceu, precisando socorrer centenas de pessoas, e começou a distribuir o pedido, né, com a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, toda ela, né, contém esse convite à compaixão e à caridade. Amai os vossos inimigos, amar o próximo como a si mesmo, todo o sermão do monte, né?
Entretanto, porque tardasse qualquer resultado concreto, de vez que todos os habitantes do vale se comoviam com as legendas, mas não se encorajavam a menor manifestação de amparo ao próximo, até que ponto as mensagens que nós recebemos, o alimento espiritual que nós recebemos todos os dias, das mais variadas formas, até que ponto repercute dentro de nós. Todo mundo se comove, mas não se encorajavam a menor manifestação de amparo ao próximo, já que isso estava acontecendo, né? Se comoviam com as mensagens, os trechos do evangelho que ele andou divulgando. Mas não passava disso. Tá. O que ele fez, então? O enviado celeste, perdão, o enviado celestial convicto de que fora recomendado pelo Senhor a servir e não a questionar. Aí a pessoa chega atrás de Bolsa Fraterna no centro. Claro que tem os espertinhos, né? Mas a pessoa chega de emergência, não está cadastrado, pedindo uma comida, pelo amor de Deus. Você vai negar? O espírito estava convicto. Eu estou aqui para servir, não para ficar questionando o que é e o que deixa de ser. Ele julgou mais acertado assumir a forma de um homem e solicitar sem delongas o apoio de alguém que lhe pudesse prestar auxílio. Bom, já que as mensagens não funcionaram tanto como ele gostaria, ele se materializou e começou a procurar pelas pessoas pessoalmente. Materializado a preceito, procurou pela colaboração dos homens considerados mais responsáveis. Humilde e resoluto, repetia sempre o mesmo convite à prática evangélica, registrando respostas que o surpreendiam pela diferença. Vamos agora, pessoa por pessoa, que ele procurou e por que ele se espantou com as respostas. O virtuoso, considerado virtuoso, repleto de virtudes. Resposta: não posso manchar meu nome em contato com os viciosos e transviados. Ah, que lindo! A pessoa que era considerada virtuosa, cheia de virtudes, quer manter a virtude a qualquer preço e não quer nem saber, distante de mim isso. Não vou, não. Não posso manchar meu nome em contato com os viciosos e transviados. Será que a gente já teve algum tipo de pensamento desse jeitinho? Não, eu não vou, não. Não quero nada com essa gente, não. Quero distância dessa gente. Aí eu lembro, lá em São Paulo, o padre Júlio Lancelotti, que até ameaçado de morte, ele continua sendo, já foi, continua sendo, por viver junto daqueles, atuar junto daqueles
que não tem nada, em situação de rua, procurando levar o mínimo de dignidade às pessoas. E aí? Bom, com o virtuoso não deu certo. Próximo, o sábio. Chamou o sábio para trabalhar, né? Convidando, mais um, convidou de novo também, agora foi o sábio, à prática evangélica. Colocar o evangelho em prática, na prática. Resposta do sábio. Cada qual está na colheita daquilo que semeou. Falta-me tempo para ajudar vagabundos voluntariamente distanciados da própria restauração. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um trecho que nos recomenda lembrar que vai que Deus está contando com você para tirar a criatura daquela situação, ou pelo menos oferecer a ela a oportunidade de sair daquela situação. Não é não? Pois é. E aí, aqui embutido também está o julgamento, não é não? Próximo. O prudente. Não posso arriscar minha posição dificilmente conquistada na intimidade de pessoas que me prejudicariam a estima pública. Está com medo daquilo que as pessoas irão falar. Nós agimos assim também? Por isso que a gente não faz alguma coisa? Que vão falar o que a gente está fazendo, por que está fazendo isso? Eu vi isso uma vez. Um senhor, 2 adolescentes de comunidade saindo do tapa, ele se meteu no meio dos dois, buscando apartar a briga. Isso do outro lado da rua. Desse lado da rua, as pessoas riam. Ia lá, o cara vai querer separar, lá o cara vai querer separar. E aí? Continuando. O filantropo. Dou o dinheiro que seja necessário, mas de modo algum me animaria a lavar feridas de quem quer que seja. Opa! Aí nós temos aquela definição de esmola sem caridade, esmola com caridade, caridade sem esmola. Esmola sem caridade, você dá para se livrar da pessoa que está te irritando. Esmola com caridade. Você dá alguma coisa, mas com respeito, respeitando o outro que está recebendo. Caridade sem esmola, você ensina o outro a pescar, dá na mão dele todos os implementos, ensina a técnica e ele vai pescar. Mas o filantropo, pelo jeito, era o primeiro. A esmola sem caridade. Dou o dinheiro que seja necessário, mas de modo algum me animaria a lavar feridas de quem quer que seja. A gente doa dinheiro para a casa espírita? Sim. A gente doa dinheiro na rua? Às vezes sim, às vezes não. Eu não. Eu desconfio muito. Eu já vi várias coisas na rua
Passaram por mim dois rapazes, dois, né, jovens ainda, conversando muito bem, andando maravilhosamente bem, rindo, tal, tarará, tarará. Passaram por mim, na mesma direção que eu, passaram por mim. Quando eu continuei o meu trajeto, eu os vi sentados à porta de uma igreja, um deles deitado, com a cabeça deitada no colo do outro, e o outro fazendo uma cara de sofredor, pedindo ajuda, por favor, socorro. Eu busco, quando eu posso, ajudar instituições que ajudam as pessoas que estão em situação de rua. Eu ajudo quando eu posso, sempre que eu posso, já que eu não sou boa de fazer comida, mas eu ajudo aqueles grupos que fazem sopa fraterna a pelo menos, né, com 1 quilo de macarrão, né, o óleo para fazer uma comida decente. Isso eu consigo fazer. Também já fui nas ruas, não estou me gabando, não. A ideia não é essa. A gente pode fazer alguma coisa. Estamos falando de doação financeira. Não tem dinheiro? Vai fazer alguma coisa, vai você para a cozinha. Ajuda a montar as quentinhas. Você pode fazer alguma coisa? Seu corpo físico permite que você faça? Faz. Continuando. Um bom exemplo. Tem um local que, infelizmente, por problemas físicos, eu não posso ir mais. Uma colônia de rancenianos. Temos eu e um grupo imenso. Eu no meio do grupo, sou mais uma, apenas isso. Abraçar, sim. Beijar, sim. Ouvir. Por que não? Ou a Ação Cristã Vicente Moretti, que volta e meia, lá em Bangu, faz almoços para manter uma casa que dá acolhimento e cuida mesmo de pessoas com alto grau de deficiência mental. Eles, quando se mexem, gente, parece que eles são de elástico, porque parece que não tem articulação. E alguns têm que ser amarrados na cama porque ficam se batendo. São espíritos, um resgate muito profundo. Pode-se ir lá, ou para um almoço, se você morar perto, ou visitar, ir até lá. É muito bom isso. Temos 2 pessoas me vendo. Olá. E aqui o nosso amigo filantropo, é dinheiro que você quer? Toma. É esmola sem caridade. Mas para de mexer a paciência. Filantropo. Conhecido por doar dinheiro, bancar, mas ele bancava para se livrar dos outros. Próximo, que o anjo procurou, o pregador. Epa! De novo, o convite para a vivência evangélica em favor daquelas centenas de pessoas que o Espírito desceu, que agora materializado, está buscando ajuda. O pregador. Que diriam de mim se me vissem na companhia de criminosos? Ué! Diriam que eles estão precisando de você. Voltamos ao padre Júlio Lancelotti. Há uma história real de uma moça que frequenta um outro centro espírita, aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, e na região há uma prostituta conhecida. E um dia a viram, essa moça e a prostituta, conversando tranquilamente na rua, parará, 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 parará. Foram falar dela. O que você está fazendo andando com aquela mulher? Outro caso, esse no Leão Denis, o presidente ainda era encarnado, o altivo Caríssimo Panfiro.
há uma médium de lá que ela é danada. E ela tem amigos evangélicos. E um amigo dela, era um pastor, um pregador, a convidou para ela assistir a um culto. Ela foi. E ela, danada como é, prestou atenção e anotou quantas vezes o pregador falava no mal, no diabo, no demônio, Satanás, que para nós espíritas não existem. Existem espíritos ainda arraigados ao lado negro da força, mas que algum dia, lei do progresso, é lei divina, ninguém consegue ir contra, por mais que esbraveje, bata as pernas, os pés, faça birra, vão despertar. E ela começou a anotar num papel quantas vezes, né, o pregador falava. E aí, o cabelo no olho está me irritando. Acabou o culto, o pastor foi conversar com ela. E aí, você gostou? Ela vira-se para ele e fala assim: eu vim aqui para ouvir falar de Jesus, e você não falou. Agora vamos inverter. Já que eu vim aqui, você vai lá no meu centro. Foi. Assistiu à palestra, foi recebido pelo altivo de portas fechadas, mandando vir cafezinho. Quando ele saiu dali, ele tornou-se espírita? Não. Mas a pregação dele era só Jesus, 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 Jesus. E aí, notava. Outros pastores que seguiam o mesmo jeito de pregar que ele fazia antigamente, quase ninguém ia. Na dele, bombava. E ela ainda deu para ele um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Próximo da fila, o filósofo. Resposta do filósofo: nunca desceria a semelhante infantilidade. Aspiro a alcançar as mais altas revelações do universo. Devo estudar infinitamente. Além disso, estou cansado de saber que se não houvesse sofrimento, ninguém se livraria do mal. Ah, que prático! Hermínio Miranda, em um dos seus livros, conta uma doutrinação, ou diálogo, que agora se fala mais doutrinador, dialogador, uma conversa com um companheiro espiritual que fazia parte, na espiritualidade, de um grupo de filósofos. Estudava. Eu falei, estudavam? Pois é. E continuam estudando. E ele foi trazido, estava na hora de despertar. E ele levou um choque de realidade quando um amigo espiritual o levou para ver o socorro a espíritos recém-desencarnados. E ele viu Sócrates cuidando de uma criança enferma. Ele falou assim, como assim? O ídolo dele, do grupo todo, né, Sócrates, como ele falou aqui, desceu para praticar. E aí foi a vez dele. O espírito falou, socorre aquele ali, a pessoa deitada. Ele assim, não, com poder na minha mente, vou fazer com que ele se levante. Tentou e nada. E aí ele começou a perceber a importância do amor na hora de fazer o que tem que fazer. Vamos continuar, que tem mais. O pesquisador da verdade. Resposta, ao ouvir o convite do espírito materializado, não sou a pessoa indicada.
Caridade é capa de muitas dobras, que tanto acolhe o altruísmo quanto a fraude. Mas ninguém está mandando ele se não é fraudar alguém. Não me incomode. Procuro tão somente as realidades essenciais. Gente, que coisa mais essencial do que viver a mensagem de Jesus? Colocar em prática, gente? Sim, existem uma série de pessoas que utilizam da caridade, né? Usam, né, da caridade como instrumento para seus fins, como diriam os benfeitores espirituais, para objetivos escusos. Tem. Mas também tem gente que faz o bem. Caridade é capa. Ninguém pediu para ele errar. Se ele sabe que caridade é uma capa de muitas dobras, que tanto acolhe o altruísmo quanto a fraude, ele que fosse altruísta. Ele que fosse altruísta. Né? Mas tirou o corpo fora. Ok. Próximo. Desencantado, o mensageiro bateu à porta de conhecido malfeitor. Aliás, a pessoa menos categorizada para a tarefa e reformulou a solicitação. Vamos embora. E aí? O convidado, embora os desajustes íntimos, considerou de imediato a honra que o Senhor lhe fazia. Então, Jesus, que nos conhece pelo nome, nos dá a honra de trabalhar. E aí tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo chamado Os Trabalhadores da Última Hora. E a mensagem diz que há quantos séculos ele nos chamava para a sua vinha e a gente nem tchum. Mas que agora nós chegamos, temos contato com a doutrina espírita, sabemos o que devemos fazer, para a gente aproveitar. E eu falo isso, em primeiro lugar, para mim, tá? Joana de Ângeles diz que o que eu faço, essa conversa aqui, é autodoutrinação, que eu necessito. Sou melhor do que ninguém. Vamos aqui. Então, o malfeitor pensou no ato que o Senhor lhe fazia, propiciando-lhe o ensejo de operar no levantamento do bem geral. Nós temos essa honra também. Nós já pensamos que isso é uma honra que Jesus nos faz? Né? Trabalhar para ele é uma coisa honrosa, coisa honrada. Propiciando-lhe o ensejo de operar no levantamento do bem geral, e meditou, agradecido, na infinita bondade que o arrancava da condenação para o favor do serviço. Nós e nossas chances reencarnatórias, né, não? Somos a chance da gente sair, né? A gente se salvar. Salvar de repetir os mesmos erros de existência em existência. Está na hora de mudar, né? Está mais do que na hora de mudar. O arrancava da condenação para o favor do serviço, né? Nós recebemos esse favor. Jesus nos presta um favor quando a gente trabalha para ele. E o que ele fez, então? Não vacilou. Seguiu aquele desconhecido de maneiras fraternais que lhe pedia cooperação e entregou-se decididamente ao trabalho. O malfeitor, hein?
em pouco tempo, conheceu a fundo o martírio das mães desamparadas entre a doença e a penúria, carregando órfãos de pais vivos. O pranto das viúvas relegadas à solidão, as aflições dos enfermos que esperavam a morte nas áreas de ninguém, a tragédia das crianças abandonadas, o suplício dos caluniados sem defesa, os problemas terríveis dos obsidiados sem assistência. Aí eu lembro aqui de Eurípides de Barçanufo, que fazia desobsessão, chegavam para ele os enfermos com processo obsessivo, e ele fazia a versão mediúnica, e essas pessoas ficavam internadas em dependências do colégio Allan Kardec, com os alunos dele tomando conta. E teve um dia que um fugiu, o aluno não viu. E o aluno assim, o que eu vou falar para ser Eurípides? O doente voltou e vira-se para ele e fala assim, voltei, Mutum, apelido dele, é o pássaro. Voltei, Mutum, porque é você. Continuando. A mágoa das vítimas dos preconceitos levada ao exagero pelo orgulho social. O nosso preconceito, seja em relação a LGBT, eu nunca sei as siglas todas, seja em relação às pessoas da minha etnia, seja em relação, né, às pessoas de outras etnias, de outros países, não só da África, que vem para cá. Orgulho social? Mas orgulho de quê, gente? Nós não somos, nós estamos. Nós somos espíritos imortais, mas estamos em determinadas posições. Já estivemos em outra, estaremos em outra. A angústia dos sofredores caídos em desespero pela ausência de fé. Olha quantas oportunidades. Modificado nos mais profundos sentimentos, o ex-malfeitor, que ele largou a vida de bandido, consagrou-se ao alívio e à felicidade dos outros. E, percebendo necessidades e provações que não conhecia, e aí nós somos remetidos ao Evangelho segundo o Espiritismo, os infortúnios ocultos, percebendo necessidades e provações que não conhecia, procurou instruir-se e aperfeiçoar-se. Com 40 anos de abnegação, adquiriu as qualidades básicas do virtuoso, os recursos primordiais do sábio, o equilíbrio do prudente, as facilidades econômicas do filantropo, a competência do pregador, a acuidade mental do filósofo e os altos pensamentos do pesquisador da verdade. Quando largou o corpo físico pela desencarnação, espírito lucificado, iluminado em luz, no cadinho da própria regeneração, ao calor do devotamento ao próximo, então chegou do outro lado em luz. Entrou vitoriosamente no céu para a ascensão a outros céus. Chegou muitíssimo bem, obrigada, no plano espiritual. Tá. Como ninguém fica para a semente, um dia chegaram ao limiar da esfera superior o virtuoso, o sábio, o prudente, o filantropo, o pregador, o filósofo e o pesquisador da verdade. Todo mundo desencarnou, vamos ao plano espiritual. No limiar, ali na entradinha. Examinados na justiça divina, foram considerados dignos pelas leis do Senhor. Entretanto, para o mérito de seguirem adiante,
luzes acima, faltava-lhes trabalhar na seara do amor aos semelhantes. Ou seja, na teoria, tudo muito bem, mas faltou colocar em prática. Enquanto na terra não haviam desentranhado os tesouros que Deus lhes havia conferido em benefício dos outros, cabia-lhes, assim, o dever de regressar às lides da reencarnação, mas, porque haviam abraçado conduta respeitável no mundo, o virtuoso receberia na existência vindoura mais veneração, o sábio mais apreço, o prudente mais serenidade, o filantropo mais dinheiro, o pregador mais inspiração, o filósofo mais discernimento e o pesquisador da verdade mais luz. Vão receber de novo provação, né? Quando a gente é posto em contato com aquilo, ou onde, né, onde nós caímos, o local, o jeito de ser, onde nós escorregamos na batata espiritual, na casca de banana espiritual. Vamos ver se você aprendeu, Zezé, a lição. Você vai ser posta de novo em contato com aquilo e onde você, como você errou. Porque existe o erro e o equívoco. Erro é consciente. Equívoco, você jura que aquela história vai dar bom e dar ruim. Vai que eu era uma pinguça. Cheguei no plano espiritual, procurei me modificar, espiei daqui, espiei dali. Tá, vamos para o teste final. Eu desço e vou trabalhar como bartender. Quer facilidade maior do que ter contato com todos os tipos de bebida possível e imaginável? Sem que eu fique bêbada? Aí é a prova. Por isso que o virtuoso receberia mais veneração. Tem que aprender a lidar com isso. Vai utilizar, de novo, as mesmas ferramentas. Ou melhor, recebendo de novo as mesmas ferramentas para fazer o bem. Receber virtuoso na existência vindoura, mais veneração. Mais gente iria venerá-lo, a chance de fazer o bem aí. O sábio, mais apreço, ia ser respeitado. Então, as pessoas poderiam seguir as indicações dele, os exemplos dele. O prudente, mais serenidade, exemplo da calma, né, do equilíbrio. O filantropo, mais dinheiro, mas dessa vez, né, meu filho, vamos coçar o bolso e vamos fazer alguma coisa no bem, pessoalmente, de preferência. Eu soube do caso de um CEO que, na época de Natal, a ceia, né? Como é que se fala, gente? A cesta básica de Natal tinha tudo aquilo que ele comia, do bom e do melhor. Isso é o mínimo, né? Continuando aqui. O pregador teria mais inspiração. Então, vamos convidar as pessoas ao bem. Vamos fazer o bem através da voz. O filósofo, mais discernimento. Ah, tá, é isso aqui que eu preciso fazer. E o pesquisador da verdade, mais luz. É descobrir o que é o importante, o que é certo, o que é necessário para fazer. E aí, irmão X, caminhando para o final da história de hoje, nos conta assim. Todo mundo recebeu o que tinha que receber, vamos reencarnar com isso, beleza. Observando, porém, que o malfeitor, que eles conheciam, morava todo mundo no mesmo lugar, sobejamente conhecido deles todos, vestia alva túnica resplendente, funcionando entre os agentes da divina justiça. Assim, peraí. Esse cara era um bandido? Ué,
Oi? Começaram a discutir entre si, incapazes de reconhecer que na obra do amor, qualquer filho de Deus encontra os instrumentos e caminhos da própria renovação. Desalentados, passaram a reclamar. Ai, ai, ai. Em nome dos companheiros, o virtuoso aproximou-se do orientador maior, que lhes revisava os interesses no plano espiritual, né? Vamos ver, planejamento reencarnatório, e indagou. Venerável juiz, por que motivo um malfeitor atravessou antes de nós as fronteiras do céu? E a resposta foi: o magistrado, porém, abençoou-lhe a inquietação com um sorriso e informou simplesmente: serviu. Convido a quem estiver por aqui, se quiser me acompanhar na prece, né, para terminar a nossa conversa de hoje. Peço desculpas se eu não atingi o esperado. Vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Obrigada, Pai, por cada existência e por cada chance dentro de cada existência da gente fazer o bem. Todas as oportunidades que nós temos de colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Mestre, que a gente possa ser, no mínimo, mais gentil, prestar mais atenção no nosso próximo, para ver se a gente pode, se não der para fazer muita coisa, a gente consiga pelo menos ouvir, prestar atenção, respeitar, estimular ao bem de alguma forma, fazendo o bem. A gente não precisa, mestre, a gente sabe, colocar um rótulo espírita na testa, mas se a gente agir conforme você ensinou, o nosso exemplo vai poder chamar a atenção de alguém. E a gente sabe que a fala convence, mas o exemplo arrasta. Não foi o seu exemplo que nos arrastou para o seu amor? Que a gente possa perceber isso e começar a fazer o que é bom dentro do nosso próprio lar, com aqueles que nos são mais próximos, no nosso trabalho, e dentro das vias públicas, numa farmácia, num banco, um sorriso, um cumprimento, onde a gente possa fazer alguma coisa. Ajuda-nos, Senhor. E os teus mensageiros do bem nos relembrem. Olha isso. Presta atenção. Para que a gente possa ir aprendendo a praticar a beneficência para algum dia se transformar na virtude chamada caridade, pura e simples. Gratidão. Gratidão a Maria por nos acolher e nos estimular a ir ao encontro de Jesus. E gratidão aos benfeitores espirituais que nos socorrem, nos assistem e nos instruem. Gratidão a Irmão X. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos ter aprendido alguma coisa, meditado em alguma coisa na história de hoje. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Até sexta-feira que vem, com outra história desse livro. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.